Olá, meus amados, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex para dar continuidade aqui na leitura da Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos estar lendo o capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Capítulo 21 do Evangelho de Mateus, beleza? Vamos lá, pessoal. E quando se aproximaram de Jerusalém, e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras. Então, Yeshua mandou 2 discípulos, dizendo-lhe: Ide à aldeia em vossa frente, e logo achareis uma jumenta amarrada, e um jumentinho com ela. Desamarra-o e traze-o a mim. E se alguém vos disser algo, direis: o mestre precisa deles, mas logo os devolverá. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e sentado sobre um jumento, um jumentinho, filho de um animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus havia lhe mandado. Então, trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram as suas capas sobre eles e o fizeram montar sobre elas. E uma grande multidão estendia as suas roupas pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. Aqui, pessoal, para quem não sabe, a Igreja Universal, né, que é a Igreja Católica, ela tem um ensinamento de um raminhos. Tem um dia lá que eles ficam com ramos. Eles pegaram com base nessa passagem para poder estar fazendo isso hoje na igreja. Mas você vê aqui que é uma profecia que se cumpriu há mais de 2000 anos atrás e não tem necessidade de ter uma doutrina hoje baseada em algo que já se cumpriu, né? Eu vejo algo desnecessário, mas respeitosamente temos que respeitar, né, a tradição da igreja lá, mesmo não concordando, mas é uma tradição deles. E as multidões que iam adiante e as que seguiam clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Enquanto ele entrava em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, perguntando: quem é este? E as multidões respondiam: este é Yeshua, o profeta de Nazaré da Galileia. Yeshua entrou no templo do Eterno, então expulsou todos os que estavam vendendo e comprando no templo, e virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Pessoal, para você compreender isso aqui, o que acontece? Naquela época, antes de Jesus morrer, existia uma tradição do judaísmo que eles ofereciam sacrifícios ao Eterno pelo pecado do povo. Então, por isso que as pessoas estavam lá com pomba, com carneirinho para vender, porque as pessoas chegavam, tinha vezes que a pessoa não tinha um animal, tinha todo um ritual para a pessoa guardar um animal. Só que a coisa estava tão bagunçado naquela época que o pessoal vendia lá na porta lá. Então a pessoa chegava para oferecer o sacrifício, ia lá, comprava a pomba, entrava e sacrificava. Entendeu? Para que você venha compreender o porquê desses animais lá na porta do templo, né? Era como se fosse um local que comércio, ia muita gente, entrava, passava. Era algo que todo mundo tinha acesso, né? Esse local que Yeshua
passou. Isso aqui não era dentro do templo, não. Era nas proximidades. Beleza? Vamos continuar. E disse-lhe: está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vós tornastes em covis de ladrões. E cegos e mancos vieram a ele no templo, e ele os curou. Quando os chefes dos sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que ele fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, eles ficaram indignados e perguntaram-lhe: ouve o que estas crianças dizem? E Yeshua lhe respondeu: sim, nunca lestes da boca das crianças e dos bebês providenciastes o louvor. Então ele os deixou e saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E pela manhã, enquanto voltava para a cidade, teve fome. Quando ele viu uma figueira perto do caminho, veio a ela, mas nada nela achou, para comer, no caso, né? A não ser somente folhas. E disse-lhe: nunca de ti nasce fruto, jamais. E imediatamente a figueira se secou. Os discípulos viram e ficaram maravilhados, dizendo: como a figueira se secou de imediato? Porém, Yeshua lhe respondeu: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, vós, os discípulos, não somente farei isto, a figueira, mas até se disserdes a este monte, levanta-te e lança no mar, isso será feito. Ele está fazendo uma comparação aqui, demonstrando o poder da fé. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Olhem a importância de nós estar em constante oração com o Eterno. Depois de entrar no templo, quando ele estava ensinando, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele, perguntando: com que autoridade faz isto? E quem te deu esta autoridade? Yeshua lhe respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se vós a responderdes a mim, também vos responderei com que autoridade faço isso. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos seres humanos? Eles pensaram entre si mesmo, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: por que então nos credes nele? Não crê nele, né, em João Batista. Mas se dissermos dos seres humanos, teremos medo da multidão, pois todos consideram João como profeta. Então responderam ao mestre: não sabemos. E ele lhe disse: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Mas que vós parece? O homem tinha 2 filhos. Aproximou-se-lhe o primeiro e disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Porém, ele respondeu: não quero. Mas depois se arrependeu e foi. E aproximando-se do segundo, disse a mesma maneira. E ele respondeu: eu vou, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles lhe responderam: o primeiro. Yeshua lhe disse: em verdade vos digo, que os cobradores de impostos e as prostitutas estão indo diante de vós no reino do Eterno. Pois João veio a vós mesmo no caminho de justiça, mas não crestes nele, enquanto que os cobradores de impostos e as prostitutas nele creram. Vós, porém, mesmo tendo visto isto, nem assim vos arrependestes, a fim de nele crer. Ouvi outra parábola. Havia um homem, dono de uma propriedade. Ele plantou uma vinha, cercou, fundou nela um lagar e construiu uma torre. Depois a arrendou
a uns lavradores e partiu-se para o lugar distante. Quando chegou o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receberem os frutos que a ele pertencia. Mas os lavradores tomaram os seus servos e feriram um, mataram outro e apedrejaram o outro. Outra vez enviou outros servos em maior número que os primeiros, mas fizeram o mesmo. E por último, lhe enviou seu filho, dizendo: respeitarão ao meu filho. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Venhamos matá-lo e tomemos a sua herança. Então o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Ora, quando o senhor da vinha chegar, o que fará com aqueles lavradores? Eles lhe responderam: aos maus dará uma morte má, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem os frutos em seus tempos de colheita. Yeshua lhe disse: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou cabeça de esquina. Isto foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino do Eterno será tirado de vós e será dado a um povo que produza os frutos dele. E quem cair sobre esta pedra será quebrado, mas sobre quem ele cair, ela o tornará em pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram essas suas parábolas, entenderam que Yeshua estava falando deles e procuraram prendê-lo, mas temeram a multidão, pois elas o consideravam profeta. Beleza, pessoal? Terminamos aqui então o capítulo 21, e aqui você vê que o reino do Eterno estava sobre aquele povo, estava sobre o povo de Israel, sobre os sacerdotes, sobre os escribas daquela época. E o Eterno falou que iria tirar deles essa autoridade e dar para um outro povo que produza frutos, entendeu? Que realmente tenha compromisso com ele. E eu vou falar com toda certeza, infelizmente, tem muitas pessoas hoje aí que não têm o compromisso com o Eterno e está fazendo besteira no reino dos céus. Mas que o Pai venha ter misericórdia das nossas vidas e nos ensinar o caminho da salvação. Fique na paz e um grande abraço do irmão Alex.